E aí, tudo bem? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre o Maya 7. Tá? O que é o Maya 7? O Maya 7 é uma forma de você agrupar os seus objetos sem que de fato, na verdade, eles sejam agrupados. Né? O Maya 7 é um conjunto de objetos da sua cena. Então, para a gente entender melhor, eu preparei essa cena aqui com vários tipos de objetos diferentes, só para a gente criar esses sets e entender que tipo de objeto você pode armazenar dentro de um set e para que serve o set, né, na verdade. Então vamos lá, eu tenho essa cena aqui e eu quero organizar um pouco melhor a minha cena, porque eu tenho todos os objetos aqui meio largados, né? Só que eu não quero agrupar ninguém. Eu não quero, por exemplo, agrupar essas esferas aqui. Se eu pegar essas esferas e ir agrupando, eu não quero isso porque isso vai modificar a hierarquia da minha cena, né? Então, se essas esferas estivessem, por exemplo, agrupadas dentro de um outro objeto, e eu iria agrupando vários objetos que está dentro do outro grupo, né? Ele vai acabar prejudicando a minha hierarquia. Então eu não quero isso, eu quero simplesmente uma forma representativa desses objetos estarem agrupados. Então vamos entender melhor como é que funciona. Então eu vou criar um set para essas esferas aqui, tá? Porque eu quero que elas estejam organizadas dentro de um objeto que fique para fácil seleção posteriormente. Então como é que você cria um set? Né? Você seleciona os objetos que você quer, e aí você vem aqui em Create, aqui embaixo tem a opção Sets e Set. Aqui no Outliner, você vai perceber que ele criou um objeto novo, Set1. Se você abrir esse set, você vai perceber que os elementos estão aqui dentro, ó, minhas esferas. E aí os seus objetos acabam ficando mais organizados, né? Porque aqui no seu outline ele está meio perdido. Então, se você achar aqui as suas esferas, meio complicado, né? Acaba sendo meio ruim de você procurar. Então aqui nesse set aqui, ó, é um conjunto, né, que esses elementos estão dentro. Eles não são um grupo, tá? Ele não está agrupado. Isso aqui é só uma forma representativa. Porque os seus elementos estão dentro desse cara aqui. Então eu vou renomear ele, chamando de esferas set. Beleza. Agora eu vou agrupar os meus cubos. Tá? Agrupar não, né? Criar um set para eles. É como se fosse agrupar, né? Só que você não vai modificar aí a hierarquia. Então vem aqui de novo, create, set, set. Aí criou outro set aqui. Agora eu vou criar como cubos. Cubo set. Pronto. Aí agora eu tenho dentro do meu cubo set estão todos os meus cubos aqui. Então fica uma forma fácil de você selecionar quando você tem muitos objetos na cena e você acaba ficando meio perdido. Fica até mais fácil, né, de você procurar por seus elementos. Então, por exemplo, aqui eu quero... em vez de eu vir aqui no meu outliner e procurar pelas minhas esferas, o cubo é muito mais fácil vir por aqui. Né? E só que o legal é que o set ele não serve só para geometria, por exemplo. Ele serve para vários outros tipos de elementos. Então, por exemplo, ó, vamos criar um set aqui para os meus shaders. Né? Então eu tenho aqui... Aqui nos meus shaders eu tenho alguns shaders aqui, né, que está aplicado, alguns estão aplicados nos meus objetos e outros ainda não. Só que o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho o shader bola 1 e bolas 2, bolas 1 e bolas 2, né, que pertencem às minhas esferas. E aqui eu tenho corda, cubos 2, cubos 1 e toros. Eu vou criar um set só para os shaders das bolas. Tá? Então vou selecionar aqui meus shaders das minhas esferas. Vou aqui nesse menu Create, Sets e Set. Olha lá, criou meu set. Eu vou chamar aqui de esferas shaders set. Aí se eu abrir aqui, ó os meus shaders aqui.
né? E uma coisa legal é que se você quiser adicionar um shader em outro objeto, você pode simplesmente clicando com o botão do meio, clicando e arrastando para o objeto que você quer, diretamente aqui do seu outliner. Só que o que eu quero fazer agora, que eu estava fazendo aqui, é criar um set, como eu tinha falado, criar um set para cada tipo de shader, né? Então eu tenho as minhas esferas, e eu vou criar um aqui para os cubos, né? Esses dois cubos aqui, create sets, cubos, shaders, set. Tá, os cubos estão aqui. Os cubos não, os shaders dos cubos, né? Então fica bem organizado quando você, por exemplo, se eu criar um outro objeto aqui, outra esfera, eu já sei onde é que está o shader da minha esfera, qual que eu quero, clico no botão do meio e jogo aqui para o meu novo objeto, né? É uma forma bem prática e rápida de você achar o seu shader, né? Então assim, aqui eu fiz esses sets aqui para esses shaders, né? E para os objetos. Mas aí, como eu disse, você pode criar para qualquer tipo de elemento. Então, para você quiser deixar a sua cena mais organizada, você pode separar vários sets e adicionando os elementos, os tipos de elemento dentro desses sets, né? Então, por exemplo, agora eu vou fazer o contrário, eu vou criar o set primeiro e depois eu vou adicionar meus elementos lá dentro. Então eu vou criar um set aqui, um set vazio. Esse set aqui eu vou chamar de deformadores. E aqui nos meus deformadores eu tenho alguns bends e twists, né? Então eu vou selecionar esses caras aqui. Bend, twist, bend, bend. Tá, acho que eu selecionei praticamente todos os meus modificadores. E com o botão do meio eu vou clicar e arrastar eles para dentro desse set aqui, deformadores. Se eu abrir aqui, ó, tá todos os deformadores aqui. E aí também dá para fazer isso para as luzes, né? Eu posso criar sets diferentes aqui. Eu quero criar os sets só para essas luzes aqui. Direcional luzes, set e create set point luzes set. E aí mais uma vez vai ficar tudo organizado aqui. Então sua cena acaba ficando bem organizada, bem organizada, né? É mais fácil de você procurar os elementos que você quer. Tá? E o legal dos sets é que eles não se sobrepõem. Então, por exemplo, aqui eu tenho os sets das minhas esferas, certo? Eu tenho esses esferas sets aqui, que contém essas esferas. E eu tenho esse outro set aqui que contém esses cubos. Só que se eu quiser criar, por algum motivo na minha cena, eu quero criar um set que contenha somente os objetos que tem um shader aplicado e um set com os objetos que não tem um shader aplicado. Então eu posso fazer um set só para esses caras aqui. Esses caras que estão com o shader aplicado, né? Então você pode selecionar eles, sei lá, por aqui, pela viewport ou pelo outliner. Vou selecionar por aqui, vai. Aqui as minhas esferas e os meus cubos, né? Essa esfera aqui. Tá. Então assim, eu estou selecionando praticamente dois sets, né? Eu tenho dois sets selecionados porque esses elementos aqui estão dentro desses sets. Se eu vier aqui agora, create sets, criar um set, escrever assim, objetos com shader set. E abrir ele aqui, ó. Todos esses meus objetos que eu selecionei vão estar aqui dentro desse set. Só que eles também vão estar aqui dentro desse cubo set e também vão estar dentro do esfera set. Eles não sobrescrevem. Você pode criar vários tipos de sets conforme a sua necessidade, sem se preocupar
se ele vai sobrescrever, se vai modificar o set. Não. Como eu disse antes, o set é só uma representação. Então ele não altera a sua cena, né? Ele não vai alterar. Se você pegar um objeto, um objeto que já está dentro de um set, criar um outro set, criar outro set, ele vai permanecer enquanto você quiser, ele vai permanecer dentro desse set. Tá? E se você quiser selecionar os objetos que estão dentro desse set, é só vir aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero selecionar os objetos que eu fiz agora, os objetos que tem shader. Só clicar no seu set aqui, ó, com o botão direito, segura, e aí você procura aqui, ó. Opa, peraí que ele não vai aparecer aqui no meu monitor porque está cortando. Então deixa eu só separar o outliner para ele ficar aqui, pronto. Vamos ver se aqui dá. Aqui, não, ainda não. Aqui para cima. Pronto, ó. Objetos com shader, né? Eu só diminuir meu outliner aqui pra gente poder, senão o meu monitor tá cortando, pra gente poder ver a opção que eu tô querendo mostrar. Aqui no meu objetos com shader, você clicar com o botão direito, vir aqui, até aqui embaixo, ó, Select Set Members, e soltar, ele vai selecionar todos os objetos que tiver dentro do seu set. Tá? Então é bem legal isso aqui para você selecionar rapidamente tudo que tiver dentro do seu set aqui, sem se preocupar, né, de ficar clicando um por um. E aí, se você também precisar deletar, você tem muitos sets na sua cena, se você quiser deletar, também não tem problema. O set, ele não vai deletar os objetos da sua cena, ele deleta só o set, tá? Então, por exemplo, eu vou deletar aqui, sei lá, os objetos com shader. Vou deletar os objetos com shaders, shaders, esfera set. Ó, se eu deletar, simplesmente deleta os objetos que estão aqui e mantém sem problema nenhum, tá? E, bom, qual que é a vantagem, né, de você usar os sets em vez de grupo e layer, né? Como eu falei antes, os sets você não cria grupos, né? Então, se eu vir aqui e fazer o que eu tinha feito com esses objetos aqui que estão com shader, então se eu vir aqui, ó, não, eu vou fazer ao contrário primeiro, eu vou pegar essas esferas, tá? E vou criar um grupo chamado esferas GRP, de grupos. Agora eu vou criar um outro grupo chamado de cubos GRP. Ó, você percebe aqui que ele já modificou a hierarquia, né, da minha cena. Os objetos agora estão dentro desse grupo. E aí, se eu quiser agora criar um grupo com os objetos, com meus objetos com shader, igual eu tinha feito com set, aqui, ó, você pode ver que ele já saiu fora. Ele já saiu fora daqueles outros grupos que eu tinha criado aqui, né? Lógico que eu teria que ter selecionado esses dois grupos primeiro, criado um outro grupo, e aí chamado de objetos com shader, set não, GRP, mesma coisa. Só que eu estou deformando, né, a minha hierarquia, estou modificando a hierarquia. Se às vezes você não pode tirar um objeto dentro do outro, aí você tem cena referenciada, e isso dá um problema muito grande. Então essa é uma grande vantagem de você usar os sets, fica bem mais organizado e sem você modificar nada. E o display layer também, né, se você criar um display layer aqui dos objetos que está selecionado, legal, ele cria o layer aqui, você pode esconder. Só que ele não mostra para você os objetos que estão dentro desse layer, né? Às vezes você não sabe nem o que é, se você não renomeou principalmente, você não sabe nem que layer que é, né? E você também não consegue criar da mesma forma que eu criei antes. Você não consegue, por exemplo, criar um layer, vamos lá, para as esferas layer, ver se vai funcionar. E deixa eu ver, cubo, vou criar da mesma forma como se estivesse criando os sets, tá? Só para você entender
a diferença. Cubos, esferas. Tá, eu tenho meus cubos e minhas esferas, né? Um layer para cada um. Agora eu quero criar um layer para os meus objetos com shader. Nem sei se vai funcionar. Vamos ver. Tá, tá escondendo. Só que, ó, agora percebe que eu adicionei um novo layer com os objetos com shader. Agora eu não tenho mais o layer dos meus cubos. Ó, os objetos saíram do meu layer. Porque ele sobrescreveu, né? E com o set não, você pode bagunçar ele à vontade que ele não sobrescreve, tá? É lógico que são coisas diferentes, não tem nada a ver. O set está para complementar, né? E não para substituir. Mas dependendo do que você for usar, é uma boa. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que o set você pode salvar por seleção de componentes, né? Então, por exemplo, aqui nessa esfera aqui que eu tenho, eu posso selecionar as minhas faces de dentro e de fora e deixar salva essa seleção para posteriormente, se for usar, eu posso usar sem ter que ficar selecionando novamente, né? Então, por exemplo, deixa eu abrir meu outliner aqui de novo. Eu vou selecionar aqui as minhas faces de fora da minha esfera. Tá? Ela tem dois lados, tá? A parte de dentro e a parte de fora. Eu estou selecionando a parte de fora. Aí eu posso vir aqui em Create, Sets e Set. Aí eu vou renomear para esfera, faces, fora, set. E agora eu vou selecionar as faces de dentro. Mesma coisa. Create, sets, um set, esfera, faces, fora, set. Ou, fora não, dentro, né? Dentro. Set. Agora, se eu abrir qualquer um desses dois sets aqui, ó, todas as minhas faces que eu selecionei vão estar aqui dentro. Então, se eu selecionar elas, por exemplo, se eu vir aqui e clicar, eu desselecionei aqui minhas faces da minha esfera, não tem mais nada selecionado, tá? Ó. E vou sair daqui como se eu fosse fazer outra coisa. Depois, se eu voltar nessa esfera aqui e eu precisar novamente selecionar as faces de dentro ou as faces de fora, eu não preciso selecioná-las de novo, né, uma a uma. Eu venho aqui no meu set, que está salvo, a esfera faces fora. Então, por exemplo, quero selecionar as faces de fora. Venho aqui, clico o botão direito. Deixa eu subir aqui de novo, senão meu monitor vai cortar. E o botão direito, Select Set Members. Olha lá, ele selecionou as faces de fora da minha esfera. Então aí eu posso, se eu quiser editar elas, eu posso editar, voltar, mexer, e elas sempre vão estar aqui selecionadas para mim. Desde que você não delete esses sets, tá? E aqui é a mesma coisa na face de dentro. Clique no botão direito, Select Set Members. E as faces vão estar lá salvas. Isso é muito bom, principalmente quando você está modelando ou está fazendo UV, dependendo até shader. Ajuda bastante, tá? E existe uma outra forma de você criar um set aqui no Maya. O Maya ele chama de Quick Selection Sets. O Quick Selection Set, na verdade, é praticamente a mesma coisa, tá? Só que, qual que é a diferença? Tá. Deixa eu te mostrar primeiro aqui o que é o Quick Selection Set. Então, eu vou fazer essa mesma coisa aqui nessa esfera. Tá? Eu vou deletar esses dois últimos sets aqui, que eu criei. Eu vou fazer essa mesma coisa aqui na esfera, tá? Vou selecionar as faces de fora. Só que eu vou criar agora um Quick Selection Set. Eu vou vir aqui no Create, Sets. Em vez de você criar um set, ó, aqui embaixo está escrito Quick Select Set. Qual que é a diferença? A diferença do Quick Selection Set, na verdade, ele vai te dar uma opção de você criar um botão na sua shelf, para que toda vez que você apertar esse botão, ele automaticamente selecione os objetos
que estão nesse Quick Selection Set. Tá? E, então aqui, se eu clicar aqui Quick Select Set, ele vai me pedir um nome para esse set. Eu vou dar aqui, esfera, faces, fora, set. Aqui, ó, tá vendo que ele tem uma opção Add to Shelf? Se eu clicar aqui, ó, Add to Shelf, ele veio para aqui. Então, se eu desselecionar essas faces aqui da esfera, ele veio para aqui, ó, tá vendo? E clicar nele, esse botão aqui, ele seleciona para mim automaticamente. Tá? Ele também criou aqui um set, ó, é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, só que ele vai dar essa opção de você criar um botão para selecionar quando você precisar. Tá? E qual que é a outra diferença, né, que tem em relação ao set comum? Ele vai criar um menu, quer dizer, vai criar um menu não, vai adicionar no menu de sets para você selecionar ele de outra forma. Então, se você vir aqui no Edit, ó, aqui embaixo tem uma opção Quick Select Sets. Vai aparecer todos os seus Selection Sets que você criou com o Quick Selection Sets. Então, nesse caso aqui, como eu criei com esfera face fora set, eu clico esse nome, só que aqui ele vai selecionar. Caso você perca esse botão aqui, ó, se eu clicar e jogar na lixeira aqui, né, eu perdi esse botão, pô, eu queria esse botão aqui de novo. Você pode vir aqui, File, Edit, Quick Select Sets, aí com Ctrl Shift e clicar com o botão esquerdo, né, o botão normal do mouse, ele vai aparecer aqui de novo. Ó, esfera. Aí, se eu clicar aqui, ele seleciona para mim novamente. Tá? Então, essas são as duas formas de você criar sets no Maya. Tá? E espero que você tenha entendido aí sobre a utilização desses sets e que você consiga se organizar aí de uma forma mais eficiente. Né? Beleza? Então, qualquer coisa, pode falar aí no comentário, manda sugestão. Qualquer dúvida aí, estamos aí, beleza? Fala então, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.